Gálatas 5 é o nosso texto. Essa é a segunda parte de uma mensagem que nós começamos na semana passada sobre liberdade cristã. É o mesmo assunto, mas nós dividimos em dois pela densidade do tema. Liberdade é um tema muito caro, muito buscado, talvez muito mal entendido também. Por isso, antes de falar o que é liberdade cristã, que é o nosso tema de hoje, no domingo passado, tentamos mostrar como a liberdade que a gente ouve por aí, né? Uma liberdade genérica, uma liberdade superficial. Como essa liberdade do mundo, por assim dizer, ela não funciona. Que liberdade é essa? Só para lembrar, gente. É uma liberdade que diz mais ou menos assim, que a gente só é livre se a gente não tiver restrições nenhuma. Se a gente tiver autonomia para tomar qualquer tipo de decisão e fazer o que a gente bem entende. Soa bem, mas não funciona. Se alguém assistiu nessa semana o programa Que História é Essa? Do Porchat, no final perguntam para ele sobre uma viagem que ele fez para Israel, uma viagem de uma busca religiosa, e ele fala que se emocionou lá e tal. Perguntam para ele sobre essa viagem para Jerusalém, e ele diz que ele se emocionou lá e tal, e ele diz que ele tirou uma conclusão espiritual, que a gente deve ser como Jesus, ele diz, que ama a todos, e é tolerante com todos, e não contraria ninguém. Ele chegou a dizer em algum momento, Jesus nunca proibiu ninguém, ele nunca disse nada de negativo para ninguém. Se vê que ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Lucas 10 hoje, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Quem rejeita vocês, me rejeita a mim. Ele só está repetindo um discurso comum, mas velho, desprovido de qualquer fundamento. Ele não leu os evangelhos. Mas todos o aplaudiram, porque é o que as pessoas, é o que a gente quer ouvir. Sou agradável. Falar de Jesus, falar de uma fé, falar de uma espiritualidade, de uma liberdade, que é esse tipo da liberdade comum de hoje em dia. Siga os passos de Jesus, siga o amor, siga o seu coração. Eu creio que semana passada pude demonstrar para vocês que essa vida de fé, de liberdade, não somente está errada, ela não funciona. Ela não funciona. Só funciona na teoria, só funciona nas redes sociais, só numa vida de fachada. Ela falha. Por que ela falha? Não sei se vocês lembram. Vale a pena, de repente, olhar a mensagem de semana passada. Ela falha, tá? Em primeiro lugar, porque ela não te permite que você contrarie ninguém. Ela não te permite que você denuncie o erro, a injustiça, a maldade em ninguém. E aí você fica como um rebelde sem causa. Não um rebelde com causa, um rebelde sem causa. Você não tem mais condições de dizer para ninguém, isso que você está fazendo está errado. Mesmo quando você tem razão. Ela falha porque ela não é compatível com a complexidade do nosso coração. Siga teu coração, mas seguir ele para onde? Se ele pede coisas diferentes. Se ele está em guerra, Paulo falou que ele está em guerra, natureza pecaminosa e o Espírito Santo. Então, não adianta eu seguir meu coração, é uma mensagem muito superficial de eu seguir. E ela falha porque ela não faz justiça ao amor ao próximo, ao amor verdadeiro, ao amor que cede sua autonomia, cede sua liberdade individual pelo bem do outro, pelo bem da esposa, pelo bem do companheiro de trabalho, pelo bem do irmão, pelo bem de alguém. Chega, só para resumir o que foi semana passada. Hoje nós vamos construir, hoje nós vamos falar do que é a liberdade que Paulo fala lá em Gálatas, a liberdade cristã. Não vou esgotar o assunto, mas eu vou trazer bastante coisa para vocês. Primeira coisa, tá? Nessa natureza
O tipo de liberdade que se propõe na Bíblia, no apóstolo Paulo, no cristianismo. Primeira coisa que a gente vê nessa liberdade é que ela é uma liberdade inédita. Ela é inédita. Ela tem um diferencial, ela tem uma peculiaridade, algo especial nela, algo que ela oferta que a liberdade ou da cultura ou a liberdade de alguma outra religião não oferta, não se equipara. O que faz da liberdade cristã ser mais libertadora que qualquer outra alternativa? Ela não é, em última instância, ela não é um conceito, ela não é uma propaganda, ela é uma pessoa, um Deus pessoa. Ela não é, em essência, um sistema de dogmas, ela é uma personalidade, ela é um alguém, ela tem nome e a gente sabe qual é o nome. Onde é que Nárnia encontra liberdade? Em Aslan. É ele que resgata Nárnia da maldição, da escravidão, da bruxa. No som do seu rugido, disse C.S. Lewis, não haverá mais lamento. Quando o leão abrir a sua boca e mostrar seus dentes, o inverno encontrará a sua morte. E quando ele chacoalhar a sua juba, nós teremos primavera de novo. Onde Lutero encontrou uma liberdade que ele tanto buscava e depois proclamou. O professor dele disse para ele, para de esfregar o chão, querendo conquistar a Deus com o teu suor, com os teus méritos, te agarra em Jesus. Depois que Cristo morreu na cruz, Lutero, disse Staupitz, Deus não está mais brabo contigo. Onde Agostinho, que nós falamos dele semana passada, encontrou liberdade? Ele diz numa famosa frase dele, fizeste-nos para ti. E o nosso coração só vai descansar, só vai encontrar o seu lugar quando o nosso coração se repousar em ti. Onde Paulo encontrou a sua liberdade? O autor do nosso texto. Não nas amarras da religião, não nas trocentas e tantas regras do Talmude, foi no caminho para Damasco, em cima de um cavalo, foi caindo do cavalo, quando alguém apareceu para ele e disse, Paulo, por que me persegues? Paulo nunca mais se esqueceu onde ele encontrou a razão de viver e liberdade para a alma dele. E ele passou a vida dele inteira proclamando o que nós lemos em Gálatas, na semana passada, no versículo 1 e no versículo 4. Vamos ler junto? Cristo nos libertou, para que nós sejamos livres. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo. E não tem a graça de Deus. Veja, a liberdade é Cristo, a liberdade não é o sistema das leis. A liberdade é essa pessoa, ela é mais que uma promessa, ela é mais que uma ideologia, ela é concreta ao ponto de ter carne e osso. E isso é inédito, não há em nenhuma outra proposta religiosa, filosófica, esta verdade. Tem um lado do mundo moderno que diz assim, um lado mais ou menos sem Deus, que diz assim, a liberdade é uma vida sem absolutos, sem certezas. Se você tiver que se guiar por regras estabelecidas, você não é livre, você está sendo oprimido. O outro lado, tem um lado com Deus, com religião, mas vai dizer assim, liberdade é encontrada no final de um ciclo, quando você evoluir o suficiente, quando você de repente pagar pelo seu karma, quando você talvez meditar o suficiente, ou quando você concluir os 12 passos. Liberdade está no final de um ciclo, de um sistema, de uma caminhada. Só que vem João dizendo para nós, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Por trás de tudo, por trás daquela água do peixe, liberdade, diz João. Alguns na época eram céticos, não acreditavam como hoje em dia, e João diz, pode acreditar.
Há um Logos, ele é real, desde sempre ele existe. Ele estava no princípio, ele não é abstrato, ele não é um labirinto, não é um segredo, ele não é um pacote de regras que Deus envia para você. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. João diz, há uma verdade absoluta, não é uma abstração, e é uma pessoa. A verdade superior, a razão última, o fundamento de tudo, é absolutamente pessoal, é próximo da gente. Não é um princípio, é um amigo, é um Deus salvador. Veja, no cristianismo não somos relativistas. Há uma verdade absoluta, mas também não somos religiosos fanáticos de um sistema fechado. É uma verdade absoluta que se tornou uma pessoa que pode ser conhecida, abraçada, amada e te ama de volta. Se a verdade absoluta não existe, é cada um por si tateando e passando por cima uns dos outros. Isso que sim é opressão. E se a verdade absoluta é um manual, te vira para cumprir. Boa sorte. Quero ver até qual passo você vai sozinho. Mas como a verdade absoluta é uma pessoa, isso é libertador. Isso é liberdade de verdade. De uma forma um pouco simplista, vou resumir aqui, mas de certa forma os grandes pensadores do passado, Nietzsche, Freud, eles não entenderam essa parte, né? Eles disseram, de certa forma, e a gente pode colocar outro junto, que todas as relações com Deus são opressoras, porque seriam vias de mão única. Né? Segundo Nietzsche, se há um Deus no céu e ele manda dizer não faça isso, não faça aquilo, e se a gente tem uma relação com esse Deus, é só a gente que está trabalhando, é só a gente que está cedendo. Somos nós quem renunciamos nossa independência, nós que temos que nos ajustar às regras deste Deus. Somos nós os que nos sacrificamos. Isso é opressor, mas não é assim com o nosso Deus, Nietzsche. O nosso Deus não é assim. Porque o nosso Deus se tornou uma pessoa e quando ele fez isso, ele cedeu. Ele estava se sacrificando, ele estava se submetendo. E esse nosso Deus, pessoa, foi à cruz. Quer falar de sacrifício pessoal? Olha para a cruz. Na cruz, Jesus Cristo disse, eu perderei toda a minha independência por amor a vocês. Eu me ajustarei, eu farei o sacrifício. Filipenses 2 vai falar disso, que Jesus não se apegou à sua divindade, aos seus direitos de Deus, mas se esvaziou e se tornou um escravo ao ponto de dar a sua própria vida. Vejam, aqui está um Deus pessoa, que é a liberdade em pessoa, mas que abre mão dela. Se deixa ser capturado, se deixa ser preso e pregado numa cruz. Um Deus pessoa que se doou na sua liberdade para que nós pudéssemos recuperar a nossa. Isso é libertador, não é? Nós não temos um Deus opressor, nós temos um Deus que se fez oprimido para nos salvar. Então, o inédito da liberdade cristã, primeiro ponto, ela está baseada numa relação com um Deus que é uma pessoa e que nos ama e é nosso Salvador. Avançando, nós vemos o presente da liberdade cristã. Qual é o presente que ela nos dá? Ela nos dá presentes. De acordo com o nosso texto de Gálatas, isso fica um pouquinho mais claro no versículo 18 que o Felipe leu hoje. Versículo 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Vou explicar para vocês. O presente é não estar mais debaixo da lei. O que isso significa? Significa que eu não preciso mais obedecer à lei de Deus, aos mandamentos? Claro que não. Já falamos disso. Restrições são necessárias. Restrições protegem. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, não andem como as pessoas andam por aí fazendo bagunça, fazendo besteira. Andem pelo caminho do certo. Então, estar livre
das obras da lei não é viver de qualquer jeito. Paulo estaria se contradizendo. O que é então estar livre das obras da lei? Em primeiro lugar, estar livre das obras da lei é estar livre da culpa. Não sei se a gente valoriza muito essa conversa hoje em dia, já falamos de culpa aqui na igreja, não sei se isso foi algo importante para vocês, porque a gente aprendeu hoje em dia a botar culpa no outro. A gente faz parte da geração das vítimas, talvez não as pessoas mais idosas aqui, mas a minha geração, ou a geração que vem por aí, está aprendendo a botar a culpa nos outros e a ser vítima, sempre vítima. Sou sempre vítima. Nunca responsáveis, nunca culpados. Não fazemos mais exame de consciência, como o catecismo nos ensina a fazer. Aí as nossas consciências não pesam mais. A gente quer liberdade para fazer o que dá na telha e aposta que as nossas decisões, que as nossas ações, que os nossos pecados e as suas consequências não vão cobrar o preço. Mas eles cobram. Os lábios da amante podem ser mais doces que o da tua namorada, da tua esposa, por um tempo. A fofoca, o comentário maldoso que a gente faz e deixa uma pessoa em maus lençóis, isso pode soar bem, isso pode ter um gosto suculento na língua, por um tempo. Por um tempo, há uma certa liberdade na prática do mal. Ela faz acordar os nossos desejos mais primitivos de fazer o que a gente quer. Nos sentimos inatingíveis por exigências de ter que se comportar assim, ter que se comportar assado, nos tornamos donos do nosso destino. Só que, eventualmente, quando cala a última voz dentro de nós que cismava em nos aconselhar a fazer o certo ou a nos arrepender. Quando a gente gasta o último centavo da herança do pai, filho pródigo. Quando a gente roda na última prova, bebe a última garrafa, gasta a última camisinha e quebra o último mandamento, que ainda faltava quebrar, mandando Deus e todo mundo para longe. O que acontece? A conta chega. Abrimos nossos olhos e nos damos conta que estamos, na verdade, dentro de uma prisão. Estamos rodeados de barras de concreto e fechaduras dentro de uma penitenciária chamada impenitência. Estamos trancados num chiqueiro e estamos sozinhos lá, porque quem nos levou para lá já deu no pé. Filho pródigo está sozinho no meio dos porcos. Quando nós pensávamos que estávamos nos tornando senhores do nosso destino, estávamos nos reduzindo a escravos das nossas barrigas, das nossas vaidades, dos nossos genitais. Bem-vindos à liberdade fake do mal. Bem-vindos à prisão da culpa. E se algum de vocês, aqui ou em casa, se examinando agora, talvez se encontre nesta prisão, pode apostar. Algum dia ela vai te cobrar o preço. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Se por um lado, você chegou nesse ponto de buscar solução para essa prisão, deixa eu dizer para você. Levanta a tua cabeça. E pode voltar para casa, filha, filho, porque os teus pecados estão perdoados. Agora, de repente, essa não é a vida que a gente leva. Nós somos cristãos, vamos à igreja, de repente, você não é uma pessoa com a consciência anestesiada, como eu pintei atrás. Você assume os teus erros, você assume os teus BOs diante de Deus e tenta levar uma vida correta. E quando você erra, você pede perdão, sozinho em casa, na igreja, com os irmãos. Ainda assim, eu ouso dizer para você
meu irmão, minha irmã, que está vivendo a sua vida cristã nesse momento, ativamente, ainda assim você precisa desse presente. Eu preciso desse presente, da liberdade da culpa. Sabe por quê? Porque esse sentimento da culpa, ele pode nos pegar de jeito, qualquer hora dessas. Sabe? O pecado já foi perdoado. Já foi pronunciado a absolvição, o pastor já me absolveu no culto, ou até individualmente, o pastor já fez uma cruz na minha testa, bem forte, e disse, teus pecados estão perdoados, não existem mais. Mas mesmo assim, o pecado não existe mais, mas a lembrança dele nos assombra. Temos alguns fantasmas nos nossos armários, os esqueletos que nos perturbam às vezes. O pecado foi perdoado, mas eu fico lembrando daquilo que eu fiz, daquilo que eu machuquei. Para mim acontece muito quando eu viajo para Piratini, minha cidade natal. Estou de férias lá e eu passo em alguns lugares daquela cidade. Não que eu tenha pecado só em Piratini, já pequei no Rio de Janeiro também. Mas alguns pecados que eu cometi na minha adolescência, talvez, me assombram. Esparramei algumas lágrimas lá. E quando eu passo em alguns lugares lá, me lembro de algumas coisas. Lembranças de alguns erros, de algumas decisões equivocadas. E não tem muito como evitar, porque eu passo lá e é o flashback, né? Passa um filme, né? Na cabeça da gente. Às vezes quando a gente se encontra com alguém, briguei com alguém, machuquei alguém, mas eu encontro com aquela pessoa e volta um pouquinho, puxa, né? Aquilo que eu fiz. Por isso que é importante eu dizer para vocês, de novo, nós que somos cristãos estamos perdoados. Cristo nos liberta da culpa. Essas memórias que te assombram, infelizmente te assombram, mas elas são completamente fakes. O pecado foi perdoado. Podemos dizer para nossa culpa, como Paulo diz, não estou mais debaixo da lei. Estou com a graça do meu lado. Não há mais condenação para mim porque eu estou em Cristo Jesus. Esse é o primeiro presente da liberdade cristã. Estamos livres da culpa. Segundo, a liberdade cristã nos liberta das obras de justiça. Quando ela diz que a gente não está mais debaixo da lei, significa que Deus nos tornou livres das obras de justiça. Livres das obras, não é livres de fazê-las, mas é livre de ter que fazê-las, para que Deus me aceite. É diferente. Em outras palavras, não estar debaixo da lei não é não ter que cumprir os mandamentos. Isso a gente sabe que Paulo diz, a gente tem que cumprir os mandamentos. Mas é não ter que cumprir os mandamentos para que Deus me aceite, para que Deus me faça digno, para que Deus me perdoe e me salve. Não estar debaixo da lei significa que eu estou livre da necessidade de ter que conseguir a minha salvação pelas minhas próprias obras, pelos meus méritos, pela minha necessidade de ser perfeito. É ser libertado de ter que fingir alguém que eu não sou. E ter a segurança de ser amado por Cristo, mesmo do jeito que eu sou, contraditório e aos trancos e barrancos. E como isso faz diferença, gente? Porque o nosso pastor vai dizer para a gente, não te cobra tanto. Vive um pouquinho mais a partir da graça. Nosso terapeuta vai dizer para a gente, não te cobre tanto. Viva mais a partir da graça, e mesmo assim dentro da gente há um impulso, uma voz que diz, tu tem que ser perfeito, tu tem que ser o cara, tu tem que ir mais longe, tu tem que, e nós seguimos nos sentindo que nós não somos, que nós não prestamos, que somos uma farsa, que não somos bons o suficiente. Sabem por quê? Porque o nosso coração foi escravizado lá no Gênesis, e para sempre o nosso coração vai colocar um ídolo na nossa frente, um senhor de escravos, que pode ser uma balança para medir o nosso peso, pode ser um romance, uma conta bancária, um currículo, e isso vai nos botar de joelhos, esfregando na nossa cara que nós não somos aquilo que nós queríamos que fôssemos, que nós não valemos nada, que nós não somos perfeitos. E aí entra a liberdade cristã dizendo para a gente, você tem valor.
acima do peso, você tem valor. Imperfeito no teu currículo, você tem valor. Cristo te amou e te ama e vai te amar para sempre, apesar, por causa das tuas imperfeições. Mesmo nos teus dias ruins, Cristo te ama. Cristo conhece, eu não conheço, mas Cristo conhece a tua pior versão. Aquele troço. E Ele ama aquilo. Ele ama aquele dia que tu estava daquele jeito. Liberdade cristã é você estar livre da culpa e você estar livre das exigências da lei. Ou seja, você não precisa mais ser perfeito para que Deus te aceite. Vamos tentar ser perfeitos em gratidão ao fato de que Deus me aceita. Estamos livres das exigências da lei e isso significa que estamos livres do medo também. Do medo de errar, do medo de não satisfazer as expectativas que colocam para a gente, que a gente mesmo coloca para a gente. Liberdade cristã, livres de tudo isso. E agora? Livre para quê? Como o domingo é o domingo do missionário, Lucas 10 é o domingo da missão, do envio dos 70, preciso dizer que a liberdade cristã tem outro diferencial, a natureza dela. Ela nos dá presentes, ela é inédita e ela é missionária. A liberdade cristã, ela é para o outro. Ela está direcionada para o meu irmão, para o meu próximo. Paulo diz assim, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta a partir de Cristo é uma fé que se expressa no amor. Fé ativa no amor. Paulo está dizendo, é muito simples. Ninguém mais precisa correr atrás da liberdade. Cristo nos deu ela. Mas Ele nos deu ela, ou nos devolveu ela de graça, mas não para terminar na gente. Ele nos deu ela para chegar na gente e não estacionar ali. Ele nos deu para chegar na gente e para, a partir da gente, a gente passar adiante. A gente passar adiante aquilo que nós recebemos. A missão da liberdade é que ela chegue em nós, transforme a nossa vida e, através de nós, ela avance para a pessoa que a gente encontra na semana. A missão da liberdade cristã é o amor ao próximo, diz Paulo. Uma fé que vive no amor, é o serviço. Nossa missão é, livres em Cristo Jesus, eu começar a ajudar a Cristo a libertar os outros. A nossa missão não é ser feliz, ser o que eu quiser. A nossa missão é o outro. A nossa missão é a família. A nossa missão é o vizinho. A nossa missão é o irmão da igreja. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para eu me entregar de corpo e alma para o bem de vocês. E vocês dos outros. A liberdade cristã é altamente comprometedora. Paulo, é claro, os rituais, circuncisão ou incircuncisão, as tradições do passado que vocês seguem, tudo isso pode ter o seu lugar, tudo isso pode ter a sua hora, mas o que conta mesmo, diz Paulo, é a fé que se expressa no amor. Porque a lei é cumprida, diz Paulo, quando nós amamos o nosso próximo, como amamos a nós mesmos. A missão da liberdade cristã é despertar você para um mundo novo, dar a você novos olhos para enxergar as pessoas na tua frente. E você enxergar elas como Deus enxerga você. Deus não olhou para você e disse, você vale muito, você é digno, você é um tesouro. Não é assim que Deus fez com vocês? Acabei de dizer para vocês que é. Então você agora olha para o irmão e a mesma dignidade que Cristo deu para você, você enxerga essa dignidade nele. Não concorda com você em tudo que você faz, mesmo assim, olhe para ele com dignidade. Eventualmente está fazendo um comportamento que você discorda, que está até errado o comportamento desse irmão.
E você e eu somos chamados a falar para ele em amor, puxa, dá uma olhada no que tu está fazendo, dá uma olhada no que tu está dizendo, dá uma olhada no que tu está escrevendo. Mas mesmo que eu o confronte, o contrarie, o chame a atenção, eu faço isso olhando para ele como alguém que tem dignidade, valor, precioso, porque foi isso que Deus fez por mim. Deus me chama a atenção me chamando de filho. Deus não diz tu é um qualquer. Deus diz filhinhos. João diz, filhinhos, não pequem. Deus diz, povo meu, tesouro meu, volta para... Deus nos corrige, nos chama atenção, nos chamando de filhos amados, nos dá uma dignidade que nós nem temos, Ele nos dá. Essa mesma dignidade, esse mesmo gesto, a gente agora transfere para o outro. Lutero é muito forte nisso, tá? Lutero tem uma frase que eu nem vou conseguir explicar para vocês hoje, de tão profunda e até complexa que ela é, mas eu vou deixar aqui para vocês ficarem meditando nisso a semana. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Totalmente livre, de tudo e de todos. Esse mesmo cristão é servidor de tudo e de todos. Eu sou ao mesmo tempo livre e servo. É uma liberdade missionária, é uma liberdade para servir. Tenho tudo, e tudo que eu tenho, Deus me convida a passar adiante. Faz sentido? Vou deixar para vocês pensamentos finais aqui, para a gente levar para casa bem claro algumas coisas sobre liberdade cristã. Gente, primeira coisa, essa liberdade ela nos chama a nos comprometer, a reagir. Paulo não fica na abstração. Paulo vai dizer, essa liberdade é para a gente viver ela. Primeira coisa que eu diria para você é o seguinte, gente, não tenha medo de andar em liberdade. Tá? Não tenha medo desse presente que Deus deu para vocês. Ele vai dizer no versículo 7, vocês estavam indo tão bem, por que vocês estão querendo voltar para trás? Os Gálatas tinham sido alcançados pela mensagem da graça de Cristo, só que eles começaram a patinar e voltar por uma religião de imposições e de uma série de regras e viver como hipócritas, moralistas e legalistas. E Paulo diz, vocês estavam tão bem, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão voltando para trás? Né? Por que eles fizeram isso? Falsos profetas chegaram na igreja da Galácia e começaram a anunciar que Deus não amava eles daquele jeito, que Deus só ia amar eles se eles fizessem uma série de coisas. Então Paulo diz, não tenha medo do que vocês acreditaram lá atrás. Aquilo é verdade. Então a gente precisa estar sempre com essa atenção, porque o nosso modus operandi, o nosso modo default, vai sempre querer fazer a gente voltar para ser um fariseu. Vai sempre querer fazer a gente voltar para viver com amarras, imposições e restrições. Então Paulo está dizendo para a gente, você estava indo tão bem, Fernanda, por que você quer voltar? Puxa, você estava indo tão bem, não volta para trás, vamos para frente. Não tenha medo da liberdade que Cristo deu para você. Segundo lugar, cultive essa liberdade todos os dias. De novo, parecido com o outro. No versículo 1b ele diz, continuem firmes como pessoas que são livres e não se tornem escravos novamente. É parecido com o outro. Como a gente tem esse modus, essa tendência a voltar a ser escravo, a querer ser escravo de novo, a agarrar alguma coisa para nos tornar escravo, Paulo diz, cultive todos os dias, medite sobre essa graça e essa liberdade que te alcançou e os compromissos que vêm dela. Não fuja dela, vá ao encontro dela. E avançando, olha que interessante, não devore ninguém com a tua liberdade. Quando a gente é livre em Cristo, pode parecer que a gente sou cristão e agora eu tô bem e vou fazer a minha vida do jeito que eu quero. Calma, muita calma. Porque é uma liberdade para ser usada com responsabilidade. Isso tem a ver com a forma como eu lido com a minha vida pessoal e como eu lido com Deus e como eu lido com os demais. Tem dois lados da moeda, Lutero disse, né? Servir e ser livre. Paulo vai no mesmo sentido. Paulo vai dizer, se vocês agem como animais, ferindo e prejudicando os outros, vocês não estão fazendo um bom uso da liberdade que Deus deu para vocês. E vocês vão acabar se devorando e sendo condenados pelo mau uso da liberdade de vocês.
que ele está dizendo? Cuidado, eu tenho uma liberdade para tomar alguma decisão, cuidado se eu não vou usar isso para ferir o irmão. Cuidado para mim não abusar da liberdade que eu tenho. Né? Como cristão, a nossa liberdade jamais deve ser usada para causar vergonha para o Evangelho ou falta de respeito aos demais. É muito importante que a gente tenha cuidado com os irmãos e não escandalizá-los com a nossa liberdade. Paulo vai dizer para eles, usem essa liberdade com toda a responsabilidade. Cuidado para vocês não virarem também cheios de si e acabarem machucando os outros com a liberdade que vocês têm. Uma linha fina, sou livre, mas eu sou livre também em relação ao meu próximo para amá-lo e respeitá-lo e levar em consideração o que ele precisa e a própria consciência desse irmão. Né? Por último, fermente o mundo com a tua liberdade. Lá no versículo 9 de Gálatas, Paulo diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Bota um pouquinho de fermento e toda a massa do bolo, do pão, ela cresce. Um pouquinho de fermento já faz. Então Paulo vai dizer, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Isso é verdade para o mal, mas também é verdade para o bem. É verdade para o mal. Se entrar na igreja alguém querendo esculhambar com a liberdade cristã, é um perigo, porque esse um falso profeta pode acabar com toda a saúde daquela igreja. Paulo diz isso, cuidado. Só que também é verdade do lado positivo. As tuas ações diárias, cotidianas, pessoais, valem muito. Puxa, pastor, mas se eu ajudar o próximo, eu não vou transformar o mundo vai continuar caótico. Talvez sim. Mas o que você puder fazer por um vizinho, por um cunhado, por um irmão da igreja, o que você puder fazer por um familiar, por um filho, não é em vão. O teu detalhe, o teu toque, o teu bom uso da liberdade cristã em prol do próximo, amor ao próximo, tem o poder de levedar toda a massa. Tu é um fermentinho que pode fazer um bolo grande. Tu podes construir tu pode mudar a vida de alguém, tu pode mudar a vida de muitas pessoas com um pouquinho que tu agregas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus confia na gente e nos envia como missionários dessa liberdade a fermentar o mundo, um pouquinho de fermento, lá onde Deus me colocou. Deus nos abençoe na vivência dessa liberdade. Amém.